galera, beleza? Tudo bem? Eu fiz um vídeo agora há pouco sobre peptídeo GH e agora eu vou fazer um vídeo bem sucinto, rápido, sobre colesterol. Então, por muitos anos achou-se que o colesterol era um preditor para a doença cardiovascular. E isso se mostrou razoavelmente uma inverdade, né? Então, o preditor para a doença cardiovascular é uma inflamação vascular crônica, tá? Quer dizer, um processo inflamatório sistêmico. Então, a junção de uma série de comorbidades, de fatores que geram um estresse oxidativo no nosso corpo, gerando uma inflamação dentro das nossas artérias e veias, provocando uma lesão no vaso, e o colesterol entra de gaiato aí, fazendo aquela plaquinha de gordura. Então, ele não é o causador. Então, fatores como alimentação, fatores como estresse, como cansaço, como falta de sono, como tipo de alimentação, quantidade de alimentação, como falta de atividade física, sedentarismo, consumo de processados, industrializados, conservantes, estabilizantes, consumo de álcool. Então, tudo isso se mostra aqui como fatores inflamatórios, que a gente chama pró-inflamatórios, que ajudam você a ficar inflamado. Deficiências hormonais, instabilidades hormonais também são muito causa desse processo inflamatório. Quer dizer, se os seus hormônios estão irregulares ou desregulados, você tem um processo inflamatório crônico, você tem uma alteração metabólica ou um desmetabolismo, né, que a gente chama, que é o quê? Uma irregularidade metabólica, provocando também, né, uma alteração intravascular, uma alteração sistêmica, intracelular também, de um processo inflamatório crônico. Tá. Agora, então, Ignas, o que você está me falando é que eu posso consumir colesterol em excesso? Não. Qual é o grande problema do consumo de colesterol em excesso? No nosso cérebro, o colesterol ele não passa. Então, quando ele chega, ele vai ultrapassar essa região aqui, ó, que a gente chama de seio jugular. Existe uma barreira, tá? Que ela é invisível, a gente chama de barreira hematoencefálica. Quando o colesterol passa aqui, ele não é absorvido na forma de colesterol pelo cérebro. Então, ele é oxidado. Então, a forma oxidada do colesterol, ela infiltra o cérebro. Então, ele sofre um processo de oxidação, tá? Que é uma alteração metabólica dele, que não vem ao caso agora, como que isso acontece, mas o que acontece? Ele muda, vira um colesterol oxidado. Esse colesterol oxidado, ele ultrapassa essa barreira e acaba sendo depositado, quer dizer, ele começa a impregnar o cérebro. O que acontece quando eu tenho um cérebro impregnado de colesterol oxidado? Esse colesterol oxidado, ele vai gerar deposição de placas amiloides, que a gente chama, né? Que isso vai predispor a doenças cerebrovasculares, a uma pró-inflamação cerebral, alterando o quê? As alterações simples, agudas, né? Alterações de memória, alterações de humor, irritabilidade, e as a longo prazo, quer dizer, predispondo a Alzheimer, predispondo a envelhecimento precoce do cérebro, as demências, a arteriosclerose intravascular cerebral. Quer dizer, então você vai ter um processo degenerativo cerebral, quer dizer, o teu cérebro vai envelhecendo mais rápido, ele vai o quê? Sofrendo com isso e criando doença, ou apenas envelhecendo mais rápido. Nem sempre você instala uma patologia, nem sempre você desenvolve uma patologia, por exemplo, chamada Alzheimer, chamada aterosclerose, chamada demência, mas você percebe que o envelhecimento ele não é acompanhado do teu envelhecimento fisiológico, quer dizer, você percebe que o cérebro envelheceu muito antes que o seu corpo, quer dizer, então pacientes com problemas de memória, depressão, transtornos de humor, ansiedade, embotamento. O que é embotamento? A pessoa se fecha, né? Então é um comportamento antissocial, né? Então, assim, evita
de conversar, evita de falar, evita de se comunicar com as pessoas, porque tem dificuldade para captar, tem dificuldade para se expressar, tem dificuldade para poder falar aquilo que pensa, porque na verdade tem uma alteração na cognição, na formação das ideias. Então, às vezes algumas ideias são formadas ruins, e acaba que na expressão, essa expressão fica ruim. Então o que acontece? Você tem um processo pró-inflamatório, você tem um cérebro inflamado quando você consome alimentos ricos em colesterol. Porém, o problema não é só uma presença do colesterol, porque muitas pessoas têm uma presença do colesterol, mas não tem essas alterações. É porque a metabolização do colesterol dele sanguínea, ela já é boa. Então, quando ele é metabolizado hepaticamente, ele já não tem uma grande quantidade de colesterol circulante. Então, quando chega lá na parte do cérebro, quando o sangue vai chegando aqui, entrando na cabeça, ele já tem pouco. Então, esse processo ele é pequeno ou quase nulo, né? Então, ele não tem uma influência a longo prazo, se ele não tem uma dieta muito rica em colesterol e se ele tem uma metabolização do colesterol adequada, entendeu? Então, aqueles problemas que têm colesterol alto, o problema não é a formação somente de placa e problema no coração, que isso já caiu um pouco por terra. É realmente a influência desse excesso de colesterol, desse colesterol oxidado, numa inflamação cerebral. Então, gente, aqui fica uma dica: cuidado com alimentos ricos em colesterol. A melhor forma de você obter a saúde não é entrar em uma psicose e não comer mais as coisas, é uma questão de moderação, tá? Praticar atividade física. Então você vai perceber que aumentando a quantidade de atividade física você vai degradar mais gordura, né? As gorduras, elas são, uma parte das gorduras que nós temos no corpo, elas são provenientes do colesterol. Então o colesterol acaba baixando se você tem baixo peso, praticando atividade física, e você diminuindo esse risco seu de envelhecimento cerebral precoce, tá? Então a atividade física entrando aí como também uma preventivo desse processo, dessa patologia. Tá bom, queridos? Espero que tenha dado uma dica, um vídeo curto, mas eu acho que foi bem aproveitado. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo que a gente às vezes tem um tempinho e acaba respondendo.